Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Comissão de Representação, que acompanha retorno às aulas presenciais, apresenta relatório final. O relatório apresenta 12 recomendações e a primeira é de que as aulas não devem começar agora. Com a descoberta de novas variantes da Covid-19, cidade permanece com restrições. De acordo com o INCA, câncer de pele representa 30% de todos os casos malignos no país. O que fazer para se cuidar? Não saia daí, a gente volta já. As vacinas aprovadas pela Anvisa já estão sendo distribuídas em todo o Brasil. Já podem se vacinar contra a Covid-19 idosos e pessoas com deficiência que vivem em instituições, trabalhadores da saúde da linha de frente e população indígena vivendo em terras indígenas. Baixe o aplicativo Conecte SUS ou acesse gov.br/saúde e saiba mais. Somos um Brasil. Juntos, vamos cuidar uns dos outros. Brasil imunizado. Somos uma só nação. A gente começa essa edição do Câmara Rio Notícias falando sobre educação. A Comissão de Representação, que trata sobre a volta das aulas presenciais, apresentou o relatório final. O repórter Renato Chapot tem as informações. O relatório foi produzido a partir de uma série de reuniões com especialistas, pesquisadores, sindicatos, associações, estudantes e visitas a escolas. O documento foi dividido em 5 partes: panorama da pandemia e abertura das escolas em alguns países do mundo, considerações sobre o protocolo sanitário apresentado pela Secretaria Municipal de Educação, a situação estrutural das escolas municipais e as recomendações ao Poder Executivo. Entre as 12 recomendações do relator Tarcísio Mota estão a manutenção do cartão alimentação, a interdição de áreas sem ventilação ou fechadas, o acompanhamento e o monitoramento de casos suspeitos e a manutenção da suspensão das aulas enquanto a pandemia não estiver controlada no município. Este item, especificamente, provocou uma grande polêmica entre os vereadores. É quase que unânime dentro da nossa comissão que ninguém aqui é contra o retorno às aulas presenciais. Eu acho que tudo é um começo e entendo eu que a gente tem que começar em algum momento. Nós passamos aí um ano sem aulas e sem nenhuma ação, sem nenhum movimento, sem nada, sem nenhum planejamento para que as coisas pudessem ser retomadas. Tudo é novo, tudo é muito novo. Como vai se comportar o vírus? Como vai acontecer amanhã? Nós não sabemos como vai acontecer amanhã, como se vai ser essa variante, como vai ser isso, mas nós temos que nos programar para o novo normal. E isso vai ser feito a longo prazo, não vai ser a curto prazo. Mas, no meu entendimento, nós temos que começar. Em algum momento, temos que começar. A gente não tem no Rio de Janeiro a condição de colocar todas as escolas públicas 100% remotas. Os meus filhos voltaram agora de forma presencial, né, respeitando os protocolos. E, assim, eu não vi algo nem tão rígido nem nas escolas particulares, dos colégios particulares do estado do Rio de Janeiro, regras tão rígidas quanto o professor Tarcísio colocou, não que esteja errado, né? Eu acho que tudo que o professor Tarcísio colocou ali nos seus apontamentos é algo que todos nós gostaríamos que acontecesse, né, e que é importante para a população e para todas as crianças. Mas eu não vi isso em lugar nenhum do Brasil, tanta exigência para poder que faça com que as aulas possam voltar às aulas. É preciso dizer, vereador Jarinho, vereadoras, vereadores e as pessoas, queridos educadores, pais de família, mães de família, que nos acompanham pelas redes da TV Câmara, que em momento algum, em momento nenhum, jamais houve a intenção de professores e professoras, de educadores ou de educadoras, de colocar um cadeado em definitivo nas escolas. Todos nós queremos que a escola reabra. Todos nós queremos. Mas nós sabemos mensurar e valorizar as coisas numa escala hierárquica. E nós sabemos que a vida ela é muito mais significativa,
A vida é muito mais preciosa do que ultrapassar um ano letivo. A vida, ela vale muito mais do que o fato de nós termos, por exemplo, aquele sonho do pai e da mãe de ver o seu filho entrar na universidade aos 17 anos. Puxa vida, meu filho, esse ano de 2020 não pôde estar na escola, que pena, ele não vai ficar na faculdade com 17 anos, mas o teu filho está vivo. Eu ouvi atentamente todas as colocações do vereador Tarcísio. Eu sou favorável ao retorno às aulas, tá? De forma híbrida, mas também quero deixar claro, em um dos pontos, que a gente precisa também cuidar dos nossos professores. Eu acho que a vacina ela pode ser dada, pode ser uma prioridade, né? Os professores receberem essa vacina, porque estarão dentro de uma sala de aula, compondo aí com diversas crianças dentro. Eu sei do problema que também ocorre com relação às escolas que estão precisando de reformas, e aí eu abro aqui um outro debate para a Câmara, onde nós temos diversos vereadores nessa gestão e que já participaram dessa legislatura e que já participaram de outras legislaturas, onde a própria Câmara contribuiu muito com a saúde, quando nós enviamos para a Prefeitura um valor bem significante, né, para a construção de clínicas da família, né? Ou seja, fizemos um atendimento de excelência, aí, colocando diversas clínicas da família na cidade do Rio de Janeiro. E eu abro aqui esse segundo debate para que a Câmara também se debruce num dado momento, onde, aí, óbvio, né, eu sendo parte da mesa diretora, com o aval do nosso presidente Carlos Caiado, termos essa oportunidade de contribuir para a reforma também de todas as escolas desse município. Eu queria aqui repelir, deixar de lado alguma afirmação que eu ouvi aqui dos colegas dizendo que não dá para ficar contra a volta às aulas, pois não tem ninguém contra a volta às aulas presenciais. Inclusive, o item 1 da recomendação, e nós não podemos fazer mais do que recomendar, ele fala da volta às aulas, mas coloca condições de responsabilidade, de consciência absolutamente importantes, considerando os altíssimos índices de óbitos e transmissibilidade da Covid, que, ao contrário do que algum vereador, não me recordo quem, disse que está no final, aliás, repetindo o presidente tresloucado da nossa Marcha República, que em dezembro falou: está no finalzinho da pandemia. Não coisa nenhuma, infelizmente. E mais, como diz o relatório, nós temos aqui no Rio uma nova variante cuja agressividade, cuja virulência a gente ainda não detectou. Eu não estou dizendo não volta às aulas em nenhum momento. Eu estou condicionando a volta às aulas a condições epidemiológicas que sejam para que ela volte. Porque entendemos que, sim, o retorno às aulas ele pode incorrer em riscos. É claro que e aqui para responder a situação sobre a vacinação que o vereador Pedro tão bem colocou, se nós estivéssemos avançados na vacinação, a nossa possibilidade de condescendência com os índices epidemiológicos poderia ser maior, porque eles já teriam baixado de qualquer forma. Essa é uma forma de baixar a epidemia. O que nós estamos apontando é que os índices epidemiológicos, mesmo sendo 1,09, cada 100 pessoas transmite para 109, com a chegada de uma nova variante, que nós não sabemos qual o risco de transmissão para ela, isso coloca um risco grande. E ainda com outro detalhe, de que o fato de que todo o resto está aberto na cidade. A prefeitura não apresentou um plano de retomada das aulas que fecha alguma outra coisa. E isso significa que eu não sou contrário a grande parte das falas de todo mundo que disse aqui. Eu não sou contrário, eu reconheço os problemas pedagógicos, socioemocionais, de segurança alimentar que as crianças fora da escola estão. Queria muito que as crianças estivessem dentro da escola nesse momento, mas nós não controlamos a pandemia. E aí, não controlamos, mas a escola volta assim mesmo. Isso é abrir escolas hoje, para abrir leitos amanhã, para abrir covas depois de amanhã.
O relatório foi votado e aprovado com uma modificação no item 7, que fala da convocação de profissionais da educação concursados e de suprir a carência de professores e funcionários antes da retomada das aulas. No primeiro momento, eu me coloquei contrário a ele, acreditando que deveríamos ir para um modelo de contratação temporária, de dupla regência. O professor Tarcísio, inclusive, incluiu isso no relatório com relação à dupla regência, mas disse que era uma cobrança com relação a todo o déficit que existe hoje dentro da rede, e eu acho que esse déficit tem que ser debatido num outro espaço. Nós não tivemos tempo para ler exatamente qual é o déficit, quais são os professores que seriam contratados, quais são os concursos, de quando são esses concursos. Então, acredito que não era o momento de estar no relatório, que esse debate deve ser conduzido muito em breve, mas não neste relatório. O polêmico ponto que abre o relatório e sugere que as aulas devem continuar suspensas acabou sendo retirado do documento final. Modificamos algumas coisas que é de praxe, né? Um dos pontos que estava ali que foi modificado, que foi suprimido, foi a questão da volta às aulas, né? Ele ali apontava que não era recomendável a volta às aulas, e nós achamos melhor que as aulas têm que voltar, seguindo todos os protocolos. Então o relator está de parabéns. Eu também sempre fui contrário ao não retorno das aulas. Eu sou favorável ao retorno. A gente está sempre nas comunidades, a gente percebe as crianças aí estão soltas porque os pais estão trabalhando ou estão desempregados com problemas de violência doméstica. Então é muito importante as crianças estarem dentro da sala de aula. A gente continua falando sobre o Legislativo. Cada partido já definiu quem vai liderar a bancada. Veja como ficou. O vereador César Maia é o líder do DEM. No PSOL, a liderança continua com Tarcísio Mota. Pelo Republicanos, assume Hinaldo Silva. O parlamentar Luciano Vieira é o líder do Avante. Gabriel Monteiro está na liderança do PSD. Lindbergh Farias, do PT. Tereza Berger, do Cidadania. Vera Lins, do Progressistas. Rosa Fernandes, do PSC. E Marcelo Arar, do PTB. O vereador Marcos Braz é o líder do PL. Vitor Hugo, do MDB. Pedro Duarte, do Novo. Wellington Dias, do PDT, Dr. Carlos Eduardo, do POD, Dr. Rogério Amorim, do PSL, Dr. Gilberto, do PTC, Dr. Jairinho, do Solidariedade, e o vereador Tiago Carribeiro será o líder do governo. Agora vamos falar sobre economia. Quem precisar abastecer o carro vai perceber o aumento dos combustíveis. A Petrobras reajustou os valores pela quarta vez, só neste ano. De acordo com nota da estatal, o alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento. E você vai assistir no próximo bloco. Apesar da redução da contaminação da Covid-19, cidade permanece com restrições por causa das variantes confirmadas. Agora vamos falar sobre o avanço da Covid-19. 6 regiões da cidade permanecem com risco alto de contaminação, mas por causa das novas variantes do vírus, que já foram confirmadas, todo o município vai permanecer com as restrições. Depois de um mês, um alívio. É o que mostra o novo boletim epidemiológico da Covid-19. Das 33 regiões da cidade, apenas 6 mantiveram alto risco de transmissão. Copacabana, Lagoa, Tijuca, Vila Isabel, Barra e Rocinha. As outras áreas foram classificadas como de risco moderado. Segundo a Prefeitura, o número de internações e óbitos vem caindo. Os atendimentos para casos de síndrome gripal e síndrome respiratória aguda grave na rede de urgência e emergência também tiveram queda. Apesar dessa mudança, as regras mais restritivas serão mantidas por precaução. O motivo? A circulação das novas variantes identificadas no Amazonas e no Reino Unido, confirmadas pelas secretarias de saúde do Estado e do município na quinta-feira.
4 dos 5 casos registrados são de pessoas sem histórico de viagens para essas regiões, o que indica a transmissão comunitária das duas cepas. Outro caso de contaminação é de um paciente de Manaus, transferido para o Rio. Ele estava internado no Hospital dos Servidores e não resistiu. No início do mês, um morador de Belfor Roxo contaminado com a variante P1, identificada em Manaus, também morreu. Os 3 não têm história de viagem que pudesse explicar uma infecção em outro local. Ambos estão curados, estão bem, não tem nenhuma situação mais grave, nenhuma consequência da infecção. E a gente concluiu que esses casos já foram de transmissão aqui na cidade do Rio de Janeiro. É um caso da variante B117. Esta variante aqui é aquela que está predominando no Reino Unido. E 2 casos da variante P1. Esta variante P1 é uma variante brasileira e que está predominando no Brasil, no Amazonas, especialmente em Manaus, mas também já tem circulação em outros estados, em outros municípios do Brasil. Até a quinta-feira, foram registrados 13.689 casos de Covid, com 774 mortes, com uma taxa de incidência de mais de 205 casos por 100 mil habitantes. Diante desse cenário, a Prefeitura diz que vai intensificar as ações de prevenção, como o rastreamento de contatos, autonotificação de casos por meio do aplicativo Rio Covid-19 e o aumento das testagens. O prefeito Eduardo Paes criticou a falta de comprometimento de parte da população durante o Carnaval, com inúmeras festas clandestinas e circulação sem o respeito às medidas de distanciamento. Nós não fechamos a cidade, nós não estamos proibindo as pessoas de irem a restaurantes, nós não estamos proibindo as pessoas de usarem os espaços de lazer, ao contrário. Os técnicos insistiram comigo na manutenção da abertura da área de lazer, nos finais de semana na orla, das praias, não tem problema. Isso tudo, tecnicamente, continua sendo o encaminhamento da Secretaria. Mas olha só que absurdo isso aqui, gente. As áreas mais nobres da cidade, de quem supostamente tem carro para se deslocar, de quem supostamente tem mais condições para manter a sua vida, aguentar o tempo da pandemia, justamente a área que continua com o risco mais alto. O sujeito que pega a porcaria do BRT lotado do jeito que está, que pega o trem, entramos no risco moderado. Ele não descarta a adoção de medidas mais restritivas em algumas regiões, como o lockdown. Agora, não é admissível que nas áreas mais nobres da cidade, nas áreas mais ricas, onde as pessoas têm mais condições, de novo, para usar seu carro, para fazer as coisas, que a gente continue com essa irresponsabilidade. Então, nós vamos aguardar a semana que vem, né? E essa divisão para a região administrativa é para que a gente não tivesse que impor à cidade toda medidas iguais, dado o tamanho da cidade do Rio. Eu quero dizer que se a gente continuar nessa onda, nas áreas mais nobres da cidade, ali serão impostas medidas mais restritivas a partir da próxima semana, se assim continuar. Segundo o painel de leitos, a cidade tem 885 internados por Covid e a fila de espera está zerada. A taxa de ocupação total é de 55%. Outro assunto abordado na coletiva foi a vacinação, que está suspensa. Até o momento foram aplicadas mais de 297 mil doses. 36.700 pessoas já receberam a segunda dose. Para estes grupos, a campanha continua em toda a cidade. A pessoa deve ir ao mesmo local onde foi aplicada a dose anterior e levar o comprovante de vacinação. O sistema drive-thru não vai funcionar este fim de semana. Nesta sexta, o município recebeu 8 mil doses, que serão utilizadas para a segunda aplicação em grupos mais vulneráveis. Mas a retomada do calendário de vacinações depende do envio de novas remessas de doses pelo governo federal. Anúncio de liberação de novas datas, a gente vai esperar chegar a vacina, né? Não dá para... enfim, porque nós já tivemos esse anúncio de chegada de vacina que não se confirmou. Então, ficar gerando falsa expectativa, né? Enfim, acho que todos nós aqui que temos pessoas mais idosas em casa, devemos ter percebido a frustração dos nossos pais e avós quando se anunciou na semana passada que, infelizmente, a gente ia ter que interromper a vacinação. Eu vi muitas cenas de angústia
em razão disso. Então a gente não quer gerar essa angústia. Se Deus quiser, acho que está caminhando tudo para a semana que vem a gente retomar isso, mas vamos aguardar a toda certeza. A vacina chegou, a gente anuncia o novo cronograma. Para este médico sanitarista, a única maneira de evitar uma piora no cenário é acelerar a vacinação e controlar o avanço das novas variantes. O importante é que a gente ande mais rápido, porque hoje a linhagem de vírus que predomina ainda não é esta nova. Ainda é aquela que chegou ao Brasil e que surgiu na China, passou por pequenas modificações, não é esta que pode eventualmente escapar da vacina. Então nós temos que ser rápidos para, inclusive, conseguir controlar a doença na origem. A cidade do Rio de Janeiro é conhecida pelas altas temperaturas de calor. O cuidado com a pele nesse período do ano é fundamental. É uma questão de saúde pública. 4 de fevereiro é um dia mundialmente dedicado ao combate ao câncer. De acordo com o INCA, o câncer de pele representa quase 30% de todos os casos malignos no Brasil. E a cada ano surgem cerca de 180 mil novos episódios da doença no país. No verão do Rio de Janeiro, onde a exposição ao sol é praticamente inevitável, o melanoma é considerado o tipo mais grave, com risco de metástase e podendo levar o paciente a óbito. O Dr. Guilherme Gadem é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e hoje nos atende para falar primeiro quais os tipos de cânceres de pele mais comuns aqui no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, que é um local onde a exposição ao sol é praticamente inevitável. Veja, o tipo mais comum de câncer de pele é o carcinoma. E aí nós temos o carcinoma basocelular em primeiro lugar e, na sequência, o carcinoma espinocelular. Um outro tipo de câncer muito conhecido é o melanoma, por ser o mais agressivo de todos. Uma coisa que nem todos sabem é que o câncer de pele é o câncer mais comum no mundo todo. Então, ele é mais comum do que o câncer de próstata, do que o câncer de mama, câncer de colo do útero. Por isso que ele merece uma atenção tão grande que nem sempre é dada. Pois é, as pessoas costumam subestimar, inclusive, esse tipo da doença, não é verdade? Sem dúvida, sem dúvida. E como você comentou, a questão é que o sol é o grande vilão do câncer de pele. E um outro ponto importante é que esse dano solar ele é acumulativo. Então, o sol que nós pegamos lá na nossa infância muitas vezes vai repercutir só lá na frente como um câncer de pele. Então, esses cuidados devem iniciar desde lá, né, dos primeiros anos de vida e devem ser cuidados diários. As pessoas têm o hábito de só utilizar um protetor solar, algo assim, nos dias de exposição intensa, mas esse dano solar do dia a dia também acaba tendo um impacto importante. Então, o ideal seria, né, cuidados diários, o uso diário do protetor solar é fundamental, sem dúvida. Pois é, e qual filtro, a partir de qual filtro há uma proteção real, até que tipo de numeração que essa proteção ela é efetiva? A Sociedade Brasileira de Dermatologia sugere filtros com FPS de 30 para cima. A grande questão é que isso até tem uma certa controvérsia, porque assim, a partir de 30, a mudança começa a ser mais sutil, do 30 para o 50 e assim por diante. Mas um ponto também fundamental é que nós aplicamos muito menos do que nós deveríamos. Por isso que é válido o uso de fatores maiores. Então, para você ter uma ideia, numa aplicação de corpo inteiro, né, o ideal seria usar aí cerca de uma xícara de café. Então, você imagina que se você fizesse a aplicação correta do protetor, o seu tubo acabaria em poucos dias. E muitas vezes a gente sabe que não é isso que acontece. Uma outra regra bastante útil também é a regra da colher de chá, em que você acaba atribuindo, uma colher de chá para diferentes regiões do corpo. Então, uma colher de chá de protetor para a região do rosto, uma para a área dos braços, uma para a região do tronco e dorso, e assim por diante. Você sabe que você não vai estar utilizando uma quantidade muito pequena, mas o ideal, eu penso que mais fácil do que você está medindo é realmente abusar do uso do protetor, não ser econômico nessa área, que é a maneira mais fácil de você utilizá-lo da forma correta. Além disso, não esquecer de proteção física, chapéus,
bonés, roupas. Hoje tem muitas roupas com proteção ultravioleta na malha, na textura, elas são muito úteis, sem dúvida. Agora, uma informação importante para quem usa as barcas. A Secretaria Estadual de Transportes anunciou novo intervalo para quem faz a travessia Rio-Niterói. A linha vai funcionar com intervalos de até 30 minutos nos horários de pico, que é de 5h30 da manhã às 9 horas da manhã e 4 horas da tarde até às 6 horas da tarde. Nos outros horários, feriados e finais de semana, esse intervalo será de 1 hora. O motivo para a mudança é a queda de quase 75% no número de passageiros por causa da pandemia. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia.